Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus nesta noite, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória. Aleluia! Glórias a Deus. Basta, o tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje para você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado para você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer. Você pode exaltar o Senhor nesta noite, porque você é um escolhido dele, e o escolhido tem resposta de Deus, o escolhido tem a vitória de Deus, o escolhido não anda de cabeça baixa, mas o escolhido anda dando glória àquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer. Vai
vai, e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer, para vencer. Que Deus abençoe os irmãos, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Mostevo, hoje é nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Sabe o que significa isso? Na multidão, culto de domingo à noite, 1000 pessoas, reunião do ministério de domingo, 1000 pessoas, em um grupo pequeno, o mesmo Deus. Mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos louvar comigo? Se vocês querem, eu convido você a fazer isso de coração, que Deus merece o melhor. 135. Teu nome é precioso. Você pode ter nome, mas tem um nome muito superior ao nosso. Glórias a Deus. 135. Precioso, amado Salvador, grande e glorioso, nos enche de amor. Nós todos te adoramos com verdadeira fé, também nos humilhamos ante teus santos pés. As bênçãos prometidas do teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida. Teu nome, ó Salvador. Teu nome é sagrado, nos dá consolação. Por ele foi nos dado do céu real perdão. A viva esperança aumenta nosso amor. A firme confiança e mais do teu vigor. As bênçãos prometidas do teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida. Teu nome, ó Salvador. Teu nome é nossa vida e paz, ó Salvador. Arca oferecida ao pobre pecador, ovelha abençoada é toda a nação que foi predestinada à grande vocação. As bênçãos prometidas no teu nome, ó Salvador. Tenho vida, graça é concedida. Teu nome, ó Salvador. 137. Liberto
da escravidão. Babilônia em prisão estava Israel, povo santos em Sião, sofrendo dor cruel. Um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Dai, disseram os caldeus, os hinos de Sião. Mas isto mais entristeceu os filhos de Abraão. Um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Libertos foram lá por Deus da vil escravidão, e toda a alma se encheu de riso e gratidão. Um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Grandes coisas nos fez Deus, cantavam já então. E qual um sonho pareceu a volta pra Sião. Um dia se ouviu que do rei a voz saiu pra voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Neste mundo, qual Babel, há muitos em prisão, sofrendo uma dor cruel, sem ter consolação. De Cristo se ouviu que de Deus a voz saiu para voltarem da escravidão. Queiras isto aceitar, com a harpa vem cantar, e assim volta pra Sião. Ô Moisteve, tem como 394 aí? Se não tiver, a gente muda. Não? Que pena. Glórias a Deus. Então vamos lá com 139. Já o Filho de Deus é descido do céu. Graças a Deus. O Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada com véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo com
Cristo no mundo entrou. Ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Glória a Deus. Me avisaram. No que paga aos maus há de dar, medo da morte, esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nos pôr em pé, fazer mais uma oração. Vamos orar em favor dos que estão enfermos, atribulados, com problemas, tá certo? Vamos orar também, irmãos. Olha, nós estamos precisando muito de chuva e hoje choveu muito, choveu bastante e teve muitas pessoas que foram prejudicadas, né? E fisicamente. Então vamos orar para que Deus abençoe pessoas aí no anonimato, principalmente para nós aí, mas vamos orar que Deus possa abençoar a cada um, curando, libertando do mal e trazendo uma bênção toda especial e principalmente para a sua igreja, né? Tem um jovem primo da gente, está lá na Bahia, né? Jefferson, sabe essas camas de plástico, de pula-pula, né? Ele deu um pulo lá, caiu de mau jeito e deu mau jeito no pescoço e quase que impossibilitado de andar. Vai ter que fazer uma cirurgia na vértebra para poder. Então, orem por ele, chama-se Jefferson, tá certo? Quem mais necessita as orações de santos? Eu e minha casa. Vamos continuar orando. Nossos irmãos que costumeiramente estamos orando por eles, a irmã Florisbela, pastor Luiz Matias, a sua esposa e tantos outros que os irmãos lembrarem aí, tá ok? Pastor Manlaide, tá certo? Irmão Rogério, venha nos guiar a Deus esta oração. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar na tua casa, de poder interceder, nos colocarmos, Senhor, na posição, Senhor, desses irmãos que estão enfermos. Te pedimos ao Senhor que o Senhor entra com providência, curando, sarando. Senhor Deus, se tivesse cometido pecado, perdoa, Senhor, as transgressões. Se for provação, Senhor Deus, que Ele abra os olhos deles, ó Pai, mas ser com eles, ó Pai, neste vale, neste leito. Senhor, dá sustento, Senhor, às famílias para suportar aquilo que não
pode ser mudado. Ó Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que resgata, Senhor, a alma, Senhor Deus. Por isso, ó Senhor, nós pedimos também que o Senhor repreenda todo o mal, toda a doença psicossomática, Senhor, toda a depressão, toda a ausência do Senhor na vida desses teus servos, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, apresentar cada pedido, Senhor, de oração nessa noite, e nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos nas tuas mãos protetora. Por isso nós também já lhe agradecemos por aqueles que o Senhor já enviou a resposta e por aqueles que há de vir ainda, e sobre tudo isso que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. A igreja pode se sentar. O coral canta. O coral sempre canta para a glória do nome do Senhor. Então nós convocamos a todos os irmãos coristas, aqueles para estar cantando, né? E até que se prepare, nosso irmão Tadeu, ele tem uma palavra sobre a conferência missionária que teremos neste sábado e neste domingo. Tá ok, irmãos? Então aí nós convocamos as irmãs aqui do grupo musical para se unir lá ao coral, tá certo? Os irmãos que cantam, que sabem cantar, o coral deve cantar. Os irmãos sabiam que lá no céu vai ter um coral, tá certo, irmãos? De todos os departamentos que se tem nas igrejas, a Bíblia só fala do coral que vai estar lá no céu, tá certo? Sem menosprezar, graças a Deus, nenhum outro departamento musical, né? Então a gente convida todos os irmãos que cantam para fazer parte aqui hoje do nosso coral. Tá? O coral é um privilégio para a glória do Senhor, que sempre deve cantar nos cultos. Glórias a Deus. Enquanto isso, nosso irmão missionário Eduardo Tadeu vai dar uma palavra aí sobre a conferência missionária que teremos agora sábado e domingo, tá certo? Que os irmãos estão proibidos de faltarem. Glórias a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Então, como o pastor Vanessa muito bem antecipou-me, eu queria lembrar os irmãos de que a nossa conferência missionária, como todos sabem, é no próximo final de semana, sábado e domingo. E eu quero dizer aos irmãos que quem quiser e desejar já comprar os tickets para os pratos, antecipar-se a isso, nós já os temos. Então os irmãos podem me procurar e nós já vamos poder vender. Cada prato vai custar R$5. Os irmãos sabem quais são os pratos, já foi falado aqui. Ou então, se os irmãos tiverem dúvida, a gente vai ter muita alegria de mostrar para os irmãos quais são os novos pratos. Temos uma novidade que é o novo prato da América Latina, que é arroz com pollo. Então, depois os irmãos perguntem o que será o pollo. Não é repolho, é frango, isso mesmo, a irmã Sandra está bem colocada. Tá bom, irmãos? Então, se os irmãos quiserem antecipar a compra dos tickets, podem me procurar e a gente vai ter muita alegria em compartilhar com os irmãos. E um pedido, irmãos. Os irmãos têm ofertado. Eu sei que todos os irmãos que estão aqui são cristãos firmes e têm ofertado para missões. Mas nessa conferência, faça um propósito. Não compre comida lá no Frangaço, não vai lá no Outback, não vai em outro lugar comprar comida. Compre o alimento aqui na conferência missionária no sábado à noite e o domingo o dia todo, amém? E o Senhor Deus vai abençoar. Obrigado, irmãos.
Glórias a Deus. Uma vez que os louvores são para Deus, se o departamento não canta, quem acaba perdendo é Deus, né, irmãos? E Deus não pode perder de maneira nenhuma. Sempre tem que ser louvado e enaltecido. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora vamos ouvir, é o conjunto musical das nossas irmãs também, que sempre também cantam louvando o nome do Senhor Jesus. E desta feita, queridos irmãos, nós estaremos contribuindo com nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor Jesus, tá ok? Eu sei que Deus tem uma bênção toda especial para aqueles que abrem as mãos, que abrem os corações para a sua obra. A obra dele aqui na terra não pode parar. A continuidade é pelo poder do Senhor e pela nossa contribuição. E o Senhor abençoa grandemente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pedi para o pastor Cláudio, que dirige a nossa congregação lá na Vila João Ramalho, para vir fazer esta oração, pedindo a Deus as bênçãos sobre todos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos assentados mesmo, curvemos as nossas cabeças e vamos orar. Pode, Senhor, irmãos, oramos todos juntos. Sim, meu Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Continua prosperando a Tua obra, os Teus filhos que servem o Teu nome. Abre as portas. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor tem o melhor para nós. Nos ensina a ser mais fiel, Pai, em trazer o dinheiro à sua casa, para que não falte mantimento, para que a sua obra prospere. Abre as portas que estão fechadas, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Fiquemos em pé e vamos ler a palavra de Deus. Estou animado, irmão, para pregar hoje para a igreja lotada. Graças a Deus. Está cheio de anjo aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Do verso 1 até o versículo de número 8. Vamos então ler a palavra do nosso Pai. Diz assim. Eu leio primeiro, os irmãos leiam o seguinte. E esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por aquele que teve contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos dele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em nós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, nos ajuda pelo teu Santo Espírito a transferi-la para os teus filhos nesta noite, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, nos orienta, dá-nos o discernimento necessário, nos ajuda a falar ao teu povo, Senhor, como tu queres. Fica conosco, que a tua igreja tenha uma boa recepção à tua palavra e que possamos, pelo teu Santo Espírito, aprender de ti nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus e todos digam amém. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, o apóstolo São Paulo, ele usa aqui a palavra reprovado e aprovado. Diga assim, reprovado, diga. E aprovado. É claro que a chamativa maior é uma análise desta expressão reprovado, não é? Nós encontramos aqui no versículo de número 7, número 5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Aí, na sequência, ele diz, no verso 7, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Meu Deus, é aprovado ou reprovado? É reprovado ou aprovado? Então o apóstolo São Paulo utiliza estas duas expressões, reprovação e aprovação. Diga assim, reprovação e aprovação. Diga assim, eu sou um cristão aprovado por Deus. Diga. Amém. Cristão aprovado, não é? Nós somos servos de Deus aprovados. Nós não somos reprovados. O aprovado, dokimos no original, é aquele que passou no teste, não é?
aquele que se submeteu a um exame e foi classificado. Esse é o sentido conceitual da palavra aprovado. O que passou no teste, o que passou no exame. O reprovado é o contrário. O que perdeu o exame, o que não foi classificado, o que não conseguiu a nota necessária para passar no teste, não é? Porque tem uma média, não é? Tem uma média. É 5, é 7. Qual é a média de passar? É 7. A média normalmente é 7, né? A média é 7, não é? Tem a maioria das escolas de ensino, a média é 7. Então, chegou na média, você está aprovado, passou no teste. A reprovação é um fracasso no teste, é uma desaprovação no teste. A reprovação é uma desclassificação. A pessoa, você faz um exame, depois vai lá na lista, cadê na lista? Tem gente que começa de baixo para cima, não é? Isso é superstição. Tem gente que começa de baixo para cima, ou tem gente que começa de cima para baixo. Não adianta, se não estudou, se não se preparou, não passa no teste. Amém, igreja? Graças a Deus que, do ponto de vista espiritual, nós fomos aprovados pela obra que Jesus realizou por nós ali na cruz do Calvário. Amém, igreja? Nós não somos reprovados, nós não somos desclassificados, nós não somos fracassados no plano espiritual, evidentemente para taxar-nos como desaprovados ou reprovados. Amém, amados? A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus, de que maneira? Aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, passamos no teste. Diga para o seu irmão, passamos no teste. Diga, vamos entrar nos céus. Vou ser arrebatado. Passei no teste. Amém, igreja? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Se tu não desviou até agora, você não vai desviar, não. Em nome de Jesus, você não vai desviar. Eu profetizo isso sobre a tua vida. 20 anos, 30 anos, tem pessoa que tem 50 anos de crente. Se não desviou até agora, irmão, não vai desviar. Saiba de uma coisa, você não sabe mais viver lá no mundo. Você não sabe viver se não for como crente, não é? Tem que viver como crente. Você já aprendeu a falar como crente, andar como crente, carregar a Bíblia como crente, a dar glória a Deus como crente. Você às vezes dá até paz do Senhor para gente que não é crente, irmão, não é verdade? Está tão acostumado, não dá para viver agora senão como crente. Então está aprovado, né, irmão Luiz? Está aprovado. Tem é que dar glória, superar as dificuldades e vamos avançar em nome de Jesus e vai melhorar em nome de Jesus. Vai melhorar. Glória a Deus. Nós acreditamos nisso. Glórias ao Senhor. Se você olhar para Tiago 1, verso 12, a Bíblia fala que bem-aventurado o varão quando é provado, porque depois da tentação você recebe a bênção, não é? Então, não há aprovação sem provação. Diga após mim esta frase. Não há aprovação sem provação. Tem muita gente que quer ser aprovado, mas não quer teste, irmão. Não quer passar na experiência. Não quer passar no exame. Não quer estudar. Não é? Não quer se submeter às regras. Impor disciplina a si próprio. É simples, se preparou, chega lá. Se estudou, chega lá. Se não estudou, irmão, não vai, tá certo? Mas graças a Deus que nós abraçamos os princípios do Evangelho. O Senhor já nos deu a condição de aprovação pela obra realizada por Ele na cruz do Calvário. Eu vejo uma expressão em Coríntios, antes de nós entrarmos aqui, eu quero citar 4 palavras que o apóstolo São Paulo fala aqui neste texto, que são lições para a nossa vida, nesta análise dialética de reprovação e aprovação, aprovação e reprovação.
ele escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, verso 27, diga assim, capítulo 9, diga. Toda a igreja, capítulo 9, verso 27. Sabe o que está escrito lá? Ele diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele diz lá, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, de alguma maneira, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja que tem a possibilidade. Vamos citar este verso todos juntos? Vamos lá? Todos juntos. Eu falo, os irmãos respondem. Vamos lá. Antes subjugo o meu corpo, diga. E o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo, diga eu mesmo, de alguma maneira, não venha a ser reprovado. Amém, igreja? Olha, Paulo dizendo, eu mesmo. Isso aqui cai por terra, aquela teologia fácil, de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não aceitamos esta chamada corrente de pensamento teológico, salvo de uma vez, salvo para sempre. Eu fico no meio termo, eu pessoalmente respeito a opinião de qualquer um. Eu entendo que o salvo em Cristo, ele não sai do corpo, ele não pode ser extirpado do corpo, ele não se desvia, não tem nada a ver no sentido absoluto, salvo de uma vez salvo para sempre. Esta é a chamada salvação incondicional. Não, eu fico no meio termo. Eu acho que a pessoa que é salva mesmo, que nasceu de novo, ela não deixa o evangelho, ela não deixa o rebanho de Deus, ela não deixa a cruz de Cristo. Amém, igreja? Ah, mas quem se batizou falava em língua estranha e cooperava, dizimava até, né? Porque sabe, tem gente que não é crente, mas dizima. Graças a Deus, não é? E agora está no mundo. É porque ele nunca passou pelo novo nascimento verdadeiramente. Nós entendemos que o novo nascimento consolida a salvação da pessoa e de forma alguma ela abandona o evangelho de Cristo. Amém, igreja? Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero citar novamente esta expressão de 1 Coríntios 9, 27. Vamos lá. Antes reduzo o meu corpo, melhor. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha a ser reprovado. Que Deus nos ajude a ficar firme, não é? A ficar firme. Sabe, por este versículo aí, pastor Adriano, eu entendo que primeiro você tem que pregar para você mesmo, e depois para os outros. Você sabe que tem gente que quer pregar para os outros, não é? Mas prega primeiro para você mesmo. Diga para o seu irmão do lado aí, diga, prega primeiro para você mesmo, irmão, tá? Prega primeiro para você mesmo. Porque se você pregar primeiro para você mesmo, você já está no caminho da bênção, não é? Está no caminho da bênção. O efeito da palavra, primeiro, ele atinge a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a jamais sermos reprovados. Nós não somos reprovados porque somos aprovados por Cristo. Somos aprovados por Cristo. A primeira evidência, aqui no contexto que lemos, que somos aprovados e não reprovados, ou seja, a reprovação é a ausência de Cristo na vida da pessoa. A reprovação espiritual é a ausência de Cristo na vida da pessoa. Não tem Jesus, está reprovado. Tem Jesus, está aprovado. Isso é simples, sim ou não, igreja? Olha o que é que diz aqui o versículo de número 3. Visto que buscais
uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. O que é que os irmãos em Corinto estavam buscando na vida de Paulo? Eles queriam um sinal, uma prova cabal, uma evidência forte de que Paulo de que o ministério de Paulo era aprovado por Jesus. E Paulo então fala isso. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, se Cristo está na minha vida, o meu ministério é aprovado. Se Cristo está na minha vida, eu sou aprovado. A reprovação, portanto, é a ausência de Cristo na vida. Então eu pergunto aqui nesta noite: quem é aprovado? É quem tem Jesus na vida. E quem tem Jesus na vida, tem tudo. Quem tem Jesus tem a vida. E quem não tem Jesus, não tem a vida, como diz a própria palavra do nosso Pai. Amém, igreja? Eu vi um autor dizendo o seguinte: olha, se nossa vida é ter vida plena em Cristo, temos que experimentar a Cristo. Diga após mim esta frase e anota aí para você repetir outras vezes. Vamos lá? Diga assim: se a nossa vida, diga, é ter vida plena em Cristo, temos que experimentar a Cristo. Por isso é que nós falamos que a reprovação é a ausência completa de Cristo na vida da pessoa. Não tem Jesus, está reprovado. Tem Jesus, está aprovado. Então eu tenho uma boa notícia para te dizer nesta noite. Você tem Jesus, teu ministério é aprovado. Tua vida cristã é aprovada. Amém, igreja? Tua fala é aprovada, teu pensamento é aprovado, tua chamada é aprovada. Tem Jesus, é aprovado. Não tem Jesus, é reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Sabe, divagando um pouco ainda sobre esta temática inicial, Paulo como que estava dizendo, e aqui a gente aprende uma grande lição. Os coríntios estavam buscando em Paulo uma prova de Cristo na vida dele. Paulo até ameaçou eles: olha, não vou lhes perdoar. No verso anterior, Paulo está dizendo: olha, vocês que estão pecando sempre, já anteriormente disse, e segunda vez o digo. Olha, o apóstolo aqui estava bravo, não é? Como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Paulo aqui está bravo, não está, irmão? Ele está falando das ações pecaminosas reiteradas. Se nós olharmos para os pecados da igreja de Coríntios, pelo amor de Deus, tinha até incesto na igreja de Coríntios. Eu não quero aqui entrar por esse lado. Tinha batismo por pessoas mortas, alguém que se batizava pelos mortos. Mas Paulo aqui faz uma espécie de advertência veemente. Eles buscavam em Paulo uma prova da presença de Cristo. Sabe o que é que o apóstolo então diz? Olha, eu não vou mostrar para vocês o que eu faço. Eu vou mostrar para vocês a presença de Cristo na minha vida, o que eu padeci por Ele. Isso aqui é importante, vou repetir. Paulo está dizendo: olha, eu não vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu vou mostrar que Cristo está na minha vida pelo que eu padeci por Ele. Amém, igreja? Ô, glória, aqui a gente aprende uma lição tremenda. Eu aprendi nesta tarde, estudando esse texto, esta lição tremenda. Às vezes alguém pode dizer: não, meu ministério é profícuo. Meu ministério é aprovado por Cristo. O que é que... eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas isto não é sinal de aprovação do ministério aprovado por Cristo. Ministério aprovado por Cristo é o que você padeceu por Ele na pregação do Evangelho, dizendo que Ele salva, dizendo que Ele cura, dizendo que Ele liberta. Amém, igreja? Aí você pode dizer: pastor, diga então, onde é que Paulo falou isso? Olha, quando ele diz, olha, são ministros de Cristo, o capítulo 11, verso 23 em diante, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, em muito mais, em açoites,
mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Paulo está dizendo, eu não vou mostrar para vocês que Cristo está na minha vida pelo que eu fiz, eu vou mostrar pelo que eu padeci por Ele na pregação do Evangelho. Vale um glória a Deus. Tire a mão aí do seio e levante a mão e dê glória. Ô glória! Glórias ao nome de Jesus. Eu agora então te pergunto, amado, ou me pergunto, o que é que eu tenho padecido pelo Evangelho de Cristo? O que é que eu tenho padecido pelo Evangelho de Cristo? O que é que você padeceu pelo Evangelho de Cristo? Essa vidinha tranquila que nós temos aqui, tá certo? Nós não padecemos nada. Sim ou não, igreja? Não padecemos nada. E tu, crente, ainda está reclamando da vida. Se não chove, reclama. Se chove, reclama. Não é? Se faz sol, reclama. Se não faz sol, reclama. Se dorme mal, reclama. Se dorme bem no outro dia, e dormir demais, não é? Reclama. Se está com saúde, reclama. Pelo amor de Deus, se está enfermo, reclama. Olha, seja resignado. Se concentra no teu foco principal. Tudo isto faz parte da existência da vida. A vida e morte, morte e vida, sofrimento e bonança, bonança e sofrimento, isso faz parte da vida. O importante é termos a segurança em Cristo e padecermos na pregação do Evangelho dele, na salvação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amém, igreja? Oh, glória! Diga assim, o teu ministério é aprovado por Cristo, diga. Glória a Deus. E ministério aprovado por Cristo não é o que você mostra o que fez, é o que você mostra o que padeceu por Ele. Oh, glória! Falta muito, diga para mim, falta muito, diga. Falta muito, pastor, diga. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Oh, glória! A segunda lição, nesta análise de reprovação e aprovação, Paulo fala aqui no versículo 4, olha, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, veja só, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Oh, meu Pai, aqui está falando de fraqueza e poder, poder e fraqueza. Fala aqui implicitamente humanidade de Jesus, tá certo? E divindade de Jesus. Aqui fala em crucificação de Jesus e fala em ressurreição de Jesus. Olha, nós nunca podemos deixar de ver a humanidade de Jesus. Aliás, um dos temas que a gente precisa pregar, diz Champlin, que a gente precisa pregar muito nos nossos dias, é sobre a humanidade de Jesus. Tem gente que pensa que Jesus não teve fome, não teve sede, Jesus não sofreu tentação. Aliás, 3 grandes tentações ele sofreu lá no deserto. Tem gente que pensa que Jesus, enquanto esteve conosco, não padeceu as mesmas agruras e dificuldades, e fraquezas e debilidades que nós sofremos e padecemos. Paulo está dizendo aqui, eu tenho ministério aprovado e portanto não sou reprovado. Sabe por quê? Porque o poder de Cristo está na minha vida. Eu me identifico com Ele, eu me identifico com Cristo na sua morte, como também na sua ressurreição. Eu me identifico com Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Obreiro que tem ministério aprovado, por Cristo, é que se identifica com Jesus na sua fragilidade e na sua absoluta vida poderosa. Louvado seja o nome de Jesus, na humanidade de Jesus e também na divindade, na deidade de Jesus. Isso é maravilhoso. O apóstolo está dizendo isto.
de que ele se identificava com as fraquezas de Jesus enquanto esteve aqui conosco. E ele mesmo sabe. Se lermos Hebreus, abra aí a sua Bíblia. Hebreus 4, verso 16, até o verso 15, que é melhor. E olha, nós precisamos ler isso sempre. Você sabe, já leu quantas vezes este versículo? Mas olha o que aqui diz, pastor Eliseu. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, meu Pai, diga assim, meu Pai, diga, olha, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh, que texto maravilhoso! O que você sente de fraqueza, Jesus sentiu. O que você padece de perseguição, Jesus padeceu. O que você sofre de tentação, Jesus sofreu. Mas Ele nos deu exemplo para superar estas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me identifico com Ele na fraqueza e no seu poder. Diga forte isto, diga, eu me identifico com Jesus, diga. Na sua fraqueza, enquanto homem, e na sua fortaleza, enquanto Deus. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Em outras palavras, para nós concluirmos este ponto, as fraquezas do apóstolo, ele estava dizendo isso, as minhas fraquezas não me impedem de vocês verem Cristo na minha vida e no meu ministério. Oh glória, isso é forte, hein, irmãos? Isso é forte. As fraquezas de Paulo não impediam que os coríntios vissem nele a pessoa de Cristo, vissem Cristo na sua vida e no seu ministério. Vamos trazer para os nossos dias? A igreja tem que saber que nós temos debilidades, nós temos fraquezas, mas a igreja tem que saber que nós temos autoridade dada por Jesus, temos graça da parte de Deus, dada por Jesus. É preciso reconhecer esta verdade. Eu não sou super-homem, você não é super-homem. Eu não sou super-crente, você não é super-crente. Eu não sou santarrão, você também não é santarrão. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, maior do que ninguém. O que nos difere é o grau de responsabilidade, de encargo, de obrigação que temos uns para com os outros. Mas todos nós temos debilidades, mas temos também fortaleza, advindas de Jesus, dadas por Jesus, para termos um ministério e uma vida cristã aprovada por Deus. Oh glória! Pisa na cabeça do capeta aí, crente! E vai em frente em nome de Jesus na sua caminhada. Não desista nunca em nome de Jesus. Não recue nunca em nome de Jesus. Não entregue nunca em nome de Jesus. Você está sofrendo, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no emprego, seja lá na rua, aonde quer que seja, está sofrendo, mas vai chegar uma hora que a glória, que a honra vai vir, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Glória. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nós somos chamados a carregar a cruz e não coroa. Eu ouvi o autor dizendo uma dia hoje, nós somos chamados a carregar a cruz e não coroa. Tem gente que quer carregar coroa e não cruz. Amém, igreja? Diga assim, eu fui chamado por Cristo, diga, para carregar cruz e não coroa. Agora é cruz, coroa é lá. Agora é sofrimento, alegria é lá. Agora é luta reída. Mas lá é bonança, direto na eternidade, diante do trono e do Cordeiro, louvando para sempre com o Senhor. Grave este pensamento. Nós fomos chamados para carregar cruz e não coroa. A coroa é depois. Tem gente que quer coroa aqui, quer recompensa aqui e não a terá. Outra palavra para nós concluirmos, verso 5, o apóstolo Paulo fala que a reprovação de um ministério é a ausência de exame pessoal.
de crítica pessoal, de autocrítica. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ele está dizendo: teste a vós mesmos. Teste a vós mesmos. Quer dizer, faça prova de vocês mesmos. Se autocritiquem. Examine-se a si mesmo. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então veja que o apóstolo Paulo fala que a reprovação também é a ausência de exame pessoal. Quem não se autoexamina, não se autocritica, olha, uma dose de crítica pessoal, meu irmão, como é bom demais, amém, igreja? Como é bom demais você se olhar no espelho e dizer: não estou me agradando de você, amém, igreja? Não estou me agradando de você. Como é bom ter senso crítico e levar numa boa, não é? Levar na esportiva, dar risada. Você já deu risada de você mesmo, irmão? Já deu? Hein? Ou você está deixando os outros dar risada de você mesmo? Dê primeiro você risada de você mesmo. Você entendeu? Aí você vai tomar Simancol para tomar as medidas necessárias. Eu quero dar risada de mim mesmo. Eu vou olhar para mim mesmo. Tá certo? Chegar diante do espelho e ter que falar: meu Deus, precisa mudar aqui, mudar ali, precisa arrumar aqui, arrumar. Amém, igreja? Exame, autoexame, exame pessoal, uma crítica pessoal, isso é muito importante. Amém, igreja? Oh, glória, é preciso exame pessoal, para antes dos outros nos criticarem. Ah, pastor, os outros estão nos criticando muito. Meu irmão, aceita isso em nome de Jesus, você vai ficar bravo porque alguém te critica? Você como pastor está bravo porque a irmã está te criticando, o irmão está te criticando. Meu irmão, dá glória a Deus, abençoa esse crítico, não é? E se for positivo, recebe isso, crente, em nome de Jesus, não é verdade? É preciso ter esta sensibilidade de aceitar, de repente, uma censura, mas faça essa autocensura, este autoexame que é positivo. Paulo está dizendo aqui que uma reprovação pessoal é uma ausência de um exame também pessoal, de uma autocrítica. Louvado seja o Senhor. E a última palavra, e já encerro. Paulo fala aqui no versículo 6 e 7, olha, ele fala de uma conduta, a reprovação pessoal também. A reprovação é a conduta em desacordo e não a opinião de quem quer que seja. Olha o que é que diz: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Diga assim: eu não sou reprovado, diga. Aí o verso 7 ele conclui: ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Paulo está dizendo: olha, não é pela opinião de alguém que diga que eu sou reprovado. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é a conduta em desacordo com a verdade. É por isso que ele diz no verso 8, porque nada podemos com a verdade senão pela verdade. É a conduta em desacordo com a verdade que leva à reprovação, e não a opinião de quem quer que seja. Os coríntios estavam querendo ver Cristo no ministério de Paulo. Estava dizendo: Paulo está reprovado. E Paulo está aqui fazendo a defesa, a autodefesa da autoridade apostólica da sua vida. E ele está dizendo: não é o que vocês pensam, mas é minha atitude no Evangelho de Cristo, é meu comportamento, tá certo? Quem tem comportamento de acordo com o Evangelho é aprovado. Quem tem comportamento em desacordo com o Evangelho é reprovado. Que Deus nos ajude a aceitarmos estas verdades da palavra de Deus, no nome precioso de Jesus. Amém, igreja? Diga: eu sou obreiro aprovado, diga. Amém. Fique em pé que eu quero orar com você.
Glória a Deus. Pedrinho, olha aí. Obreiro aprovado, Pedrinho. Oremos, soberano Deus, nosso Pai. Ó Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra ministrada sobre as nossas vidas, por esse ensinamento tão importante, Senhor, para cada um de nós. Ó Senhor, que possamos aplicar em nossas vidas. Ó Senhor, assim aplicando, corrigindo, Senhor, nos identificando com a Tua palavra. Ó Senhor, tomando conhecimento da Tua vontade, ó Senhor, e agindo em nossas vidas. Pai, receba a nossa gratidão. Receba, Senhor, a nossa gratidão por esta palavra maravilhosa. Ó Senhor, e ajuda-nos, ó Senhor, a conduzir-nos, ó, segundo o Teu querer. No nome poderoso de Jesus, rogamos e agradecemos as Tuas bênçãos. Amém. Graças a Deus, diga maravilha, diga. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Bom estar na casa de Deus, né, irmão? Quem não veio, só vai ouvir essa mensagem no YouTube, né, irmão? Deus abençoe, irmão Garcia. Eu estava vendo lá no canal da Adeutinga, não é isso? No YouTube, tem várias mensagens já gravadas. Quero aqui agradecer os internautas que estão sintonizados conosco, não é? E assistindo esta ministração. Tenho certeza que o efeito da palavra é inimaginável. Os irmãos não sabem como a palavra traz um efeito que eu nem imagino o efeito da palavra. Você imagine por essas redes sociais, pela internet, alguém que está distante em qualquer parte deste mundo, deste planeta Terra, porque não colocaram internet ainda em Marte, não. Mas vamos colocar, logo, logo. Vamos povoar Marte, abrir uma Assembleia de Deus em Utinga, em Marte. Amém, igreja? O campo missionário. Você sabia que tem gente já se programando? Teve uma mulher aqui brasileira que já se colocou à disposição para ir e não voltar, e ficar em Marte. E tem um grupo de pessoas já se programando para viajar para Marte e ficar lá e tentar povoar Marte. Amém, igreja? Ô, glória. Então, essa internet é muito rápida e é muito eficaz, e a possibilidade de se ter contato, não é, com pessoas de várias partes do mundo. Você imagina uma pessoa, um missionário que está lá na janela 1040, ouvindo uma mensagem dessa. Você imagine, na língua dele, no português, lá que ele não fala, não tem quase ninguém para ele falar em português. Você imagine como isso traz um efeito poderoso na vida do missionário. Amém, igreja? Ô, glória! Como isso é maravilhoso. Por isso que o irmão Anderson me pediu para comprar um aparelho aí, que custa, parece uns 3, 4 mil reais, né, irmão Anderson? Para fazer cortes, né? Não ficar só uma imagem fixa, né? Então, oportunamente, nós vamos fazer uma listinha para comprar esse aparelho. E é mais um veículo, uma ferramenta para nós utilizarmos para a pregação do Evangelho. Não é falar de nós mesmos, não. Falar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus. Amém, igreja? Irmão Anderson, você edita lá no YouTube, você edita o culto? Chega a editar ou não? Ou é a gravação direta? Depois você corta os espaços, isso. Então é importante. Amém, igreja? Quem já acessou aqui o canal do YouTube da igreja? Quem já acessou? Olha, vários irmãos. Então, dá para um amigo, para um vizinho esse endereço eletrônico, e de repente a pessoa pode, não é? Ser abençoado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sábado às 18 horas, a nossa conferência missionária. Amém, igreja? Amém. Estaremos aqui ouvindo a palavra, falando de missões e nos conscientizando mais ainda sobre esta missão primordial da igreja aqui na terra. A bênção apostólica. Quinta-feira, o culto do nosso DIN, tá? O Departamento de Integração de Novos Membros. A bênção apostólica. Irmão Manuel.
irmão Manuel. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a eterna consolação do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, desde agora e para sempre, todos dizendo amém. Terminado em nome de Jesus.